Olá, vamos continuar os crimes contra a liberdade individual. E agora a gente vai para o artigo 148, o crime de sequestro ou cárcere privado. Olha o que está escrito no Código Penal no artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então, qual é essa conduta, né? Eu tenho aqui um núcleo do tipo privar alguém da sua liberdade. De que forma? Uma forma vinculada, mediante sequestro ou cárcere privado. Qual a diferença entre sequestro e cárcere privado? Quando eu falo em sequestro, eu falo em um ambiente aberto. Eu estou fazendo com que uma determinada pessoa não saia de um determinado espaço. Ela está sequestrada. Quando eu falo em cárcere privado, eu já falo em um ambiente fechado. Eu estou aqui, colocando a pessoa num porão, eu estou colocando a pessoa aqui dentro de um casebre no meio do nada, então eu estou fazendo com que ela fique ali isolada socialmente, em decorrência dessa privação da liberdade praticada de forma ilícita. Tranquilos? Eu não tenho aqui uma finalidade específica para o tipo penal. Essa pessoa pode ser privada da sua liberdade porque o agente tem qualquer finalidade. Eu não tenho nenhum elemento subjetivo especial. Eu privei alguém da sua liberdade para obter um resgate. Eu não tenho sequestro ou cárcere privado nesse caso. Eu vou ter extorsão mediante sequestro, lá no artigo 159 do Código Penal. Então, a gente sai, nesse caso, do artigo 148 e vai para o artigo 159, que depois a gente vai vir a estudar. Tranquilos? O que mais que a gente pode conversar a respeito do sequestro ou do cárcere privado? Cuidado com as formas qualificadas. As formas qualificadas estão previstas lá no parágrafo 1º, né? Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, ou maior de 60 anos, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, se a privação de liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra menor de 18 anos, se o crime é praticado com fins libidinosos, né? Ou se resulta a vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou mental. Eu estou qualificando a conduta nessas hipóteses porque por causa da maior vulnerabilidade da vítima ou por conta da maior reprovabilidade do fato. Rafaela, vamos supor aqui agora que a Adriana ela tenha sido sequestrada para fins libidinosos e que o sequestrador tenha mantido relações sexuais com ela não consentidas durante todo o momento em que ela se manteve sequestrada. Nesse caso, então, eu tenho um sequestro ou cárcere privado qualificado? Sim, em concurso com os crimes de estupro praticados, certo? Então, aqui eu tenho um concurso de crimes, porque ela não só foi sequestrada com essa finalidade, o agente teve uma outra conduta, né, realizou uma outra conduta que é de violar a liberdade sexual de Adriana, nessa hipótese. Então, aqui eu tenho um concurso material de crimes por conta dessa multiplicidade de condutas praticadas pelo agente. Tranquilos? Aí vocês podem me perguntar mais uma coisa. Como assim eu vou ter esse concurso material de crimes? E se a vítima, por exemplo, a Adriana, ela se apaixonou pelo sequestrador e em um determinado momento ela falou assim, eu quero, você não tá mais me estuprando não, a gente tá tendo relações sexuais porque eu quero, porque você é a melhor pessoa do mundo, você me traz comida, você me cobre em determinado momento durante a noite, você só não me deixa sair, mas eu não quero sair não, tá ótimo aqui. Né? Essa síndrome de Estocolmo, que pode vir a acontecer em muitas situações de sequestro que são duradouras, né? Em que o agente acaba mantendo uma relação com a vítima. Esse consentimento do ofendido vai excluir a ilicitude do fato? Não, porque o consentimento do ofendido, ele só pode excluir a ilicitude do fato se ele perdurar a integralidade do sequestro ou do cárcere privado. Não consigo entender isso. Como assim perdurar a integralidade? Significa dizer que desde o início a vítima queria estar naquela condição de ser sequestrada pelo sequestrador, certo? Então, bora supor que uma determinada pessoa tenha como plano de vida, né? Estranho, mas enfim, pode ser um exemplo, né? Que tenha como plano de vida ser sequestrada pelo seu namorado e ficar lá no porão da casa dele fazendo tudo que ele manda. Então, combinaram, o namorado sequestrou,
A namorada ficou lá presa e ela achava ótimo ficar lá presa, mantendo relações sexuais quando ele queria, ele dando comida quando ela queria e etc. Nesse caso, eu não tenho uma síndrome de Estocolmo. Eu tenho algo que foi consentido desde o início. Então, nesse caso, se aplica, sim, o consentimento do ofendido. Ah, mas como assim? Liberdade individual. Algo disponível. Né? Liberdade individual é um bem jurídico disponível. Eu posso abrir mão da minha liberdade individual. Reparem que a maior parte de vocês, numa época de isolamento social, que está em casa, está abrindo mão da sua liberdade individual. Porque está dizendo, eu vou me manter em casa, eu não vou sair. Porque isso é a decisão acertada para que todos possam sair dessa crise o mais rápido possível. Então, voluntariamente, as pessoas estão abrindo mão da sua liberdade individual em prol de um bem comum. Liberdade individual é um bem disponível. Tranquilos? E aí, eu tenho também o artigo 149 do Código Penal, que fala da redução à condição análoga de escravo. Olha o que diz o artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador preposto. Nesse caso, repare, escravidão já existiu lá atrás, não existe mais, mas existem pessoas que ainda acham que as outras deveriam agir como se escravos fossem. Existem situações práticas, inclusive recentes, de casos que foram levados a tribunal a prática de condição ou redução análoga de escravo, principalmente em grandes fazendas, né? Em situações assim de utilização de pessoas em regime de semi-escravidão, seriam essas hipóteses. Nesse caso, eu tenho também um tipo simples, porque reduzir a condição análoga de escravo, ou seja, submeter a pessoa a uma condição de semi-escravidão, né? Mas a forma é vinculada. Por quê? Como é que é praticada essa submissão, né? Através da submissão de um trabalho forçado, que é aquele trabalho que o agente não queria realizar, ele está sendo obrigado a realizar. Repara que a Constituição Federal proíbe o trabalho forçado como pena. A gente não tem como pena trabalho forçado, é proibido. É uma pena proibida. Exatamente por isso, que a pessoa não pode ser obrigada a realizar aquele tipo de trabalho. Então, a submissão a um trabalho forçado, a submissão a uma jornada de trabalho exaustiva, ou seja, que é fora de qualquer parâmetro de razoabilidade, né? A sujeição a condições degradantes de trabalho, ou seja, se vestir com trapos, não ter alimentação, ficar num lugar completamente insalubre, né? Situações assim que são realmente complicadas. Ou a restrição por qualquer outro meio dessa liberdade de locomoção da vítima por causa de uma dívida contraída com o empregador ou preposto. Ou seja, você pode até sair daqui da fazenda quando você quiser, mas antes disso você tem que pagar aquilo que você me deve aqui nessa tenda, que é a única tenda que você tem para comer nas proximidades todas. Então eu estou criando um subterfúgio para fazer com que a pessoa fique retida nesse espaço, restringindo a sua liberdade de locomoção. Em todas essas hipóteses, eu tenho o crime de redução à condição análoga de escravo, certo? Eu tenho aqui também um crime que não tem um elemento subjetivo especial, é um crime material, né? Porque ele se consuma com essa redução à condição análoga de escravo, né? Então, eu verifico essa redução na prática. E ele tem aqui também duas formas equiparadas, que são bem importantes, né? Lá no parágrafo primeiro, tem assim, nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Ou seja, você tem que ficar aqui, porque para você sair daqui, eu não vou te dar vale transporte, eu não vou deixar o ônibus entrar na minha fazenda, eu não vou deixar a carroça entrar aqui, ou você anda esses quilômetros todos aí, ou então você fica aqui, né? Ou inciso segundo aqui, que mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Olha o dolo específico aqui nessas duas hipóteses, né? Aí aqui o que eu faço? Eu falo assim, olha, você quer sair? Sai, mas aqui os seus documentos vão ficar todos comigo, você vai ser um indigente aí na rua. Então eu tô retendo documentos pessoais para poder fazer com que a pessoa não saia daquele espaço do local de trabalho, certo? E aqui no parágrafo 2º eu tenho uma causa de aumento de pena, né? Que é quando a vítima é criança ou adolescente, e isso acontece na prática, né? Vítima, criança ou adolescente sendo submetida à condição análoga de escravo para poder fazer trabalhos forçados e etc.
E eu tenho aqui o inciso segundo, que é quando por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem. Ou seja, por uma questão de preconceito, você está submetendo uma pessoa só porque ela é negra, ou só porque é judeu, ou qualquer coisa do gênero, né? Porque é índio, a um trabalho que seria de semi-escravidão. Tranquilos? Então, seria isso aí que está previsto no nosso artigo 149 do Código Penal.